Daí eu comecei a perceber que só aquelas canções que eu tinha do Teio ABC não ia dar tempo de show. E eu não queria tocar as músicas antigas, que tem mais de 20 anos, que eu adoro tocar elas, mas eu não queria voltar a fazer show pra trazer as músicas que eu tocava como se fosse um cover, assim, sabe? Eu não me importo de tocar essas músicas, mas eu não quero voltar com essas músicas, sabe? Parecia que eu tava sendo um cover de mim, assim. Um cover de mim mesmo. É. As músicas foram criando meio que sozinhas, assim, não sozinhas, mas sem uma regra, entendeu? E por sorte fez sentido, né? Eu tento fazer coisas que fazem sentido pra mim e eu falo delas de um jeito que talvez faça sentido pra muitas pessoas, sem deixar nem muito específico e nem muito aberto. Quando fica muito aberto, as pessoas podem interpretar coisas que eu não quero, né? Sim. Eu não quero que me confunda. Por favor. Né? Por favor, né? Quando eu voltei a fazer agora esse disco, eu pensei o seguinte: eu já fiz 11, entendeu? Se eu for botar minha opinião aqui pela 11ª vez, vai sair o 11º disco igual, com as mesmas ideias do Tércio e tal. E daí eu deixei livre. Falei, não, faz o que você quiser mesmo, porque não vai ficar ruim. Se fosse ficar ruim, eu não chamava essa pessoa. É, exatamente. A pessoa tem seu repertório. Eu só chamo as pessoas que eu acho que vão mandar bem, entendeu? Que vão dar conta. Olá, amantes da música brasileira! Juscelino Filho, que você fez um coro aqui comigo? Ele tá se sentindo mais livre hoje, né? Finalmente estou sem sapato nesse lugar. Finalmente! Mas isso foi uma eu tive que ter uma permissão. Eu tive que ter uma permissão de um artista, né? É claro. Que sai do comum, que não quer essas coisas, essas amarras de hoje em dia dos sapatos. Ah, eu achei um comentário pra fazer, mas eu não vou fazer, não. Com quem estamos aqui hoje, Juscelino Filho? T. Greguol. Nossa, direto e reto. T. Greguol no Musicalha, gente. Aê! Mais uma vez. Nossa, eu tô muito orgulhoso de estar aqui de novo. O pessoal tá voltando, né? A turma tá voltando. Sempre bom, né? Receber Quem de já volta. esteve aqui 2 vezes? Paulo Padilha, Daíra. Aquela menina baixinha, Quem? de cabelo encaracolado. A Roberta Campos. A Roberta Isso. Campos. Quer dizer, não sei se era baixinha, ela passa a impressão de Sim, ser baixinha. sim. Sim. Ela é. É bom receber de volta. E estamos aqui hoje para falar do álbum E Só, gente. Essa maravilha aqui que o T soltou já tem o quê? Já fez 2 meses? Acho que 2 meses. Já fez 2 meses. E assim, né? Um mega projeto, né? Como sempre, né? Sim, sim. Mas aí, o que eu pensei em introduzir aqui pra gente de assunto, eu queria saber quais são os processos de um multiartista, Putz. senhor Tércio. Vamos dividir essa pergunta aí. Seja um pouco mais específico. As coisas se conectam ali, né? Nas artes plásticas, na música. Ah, sim, sim. Como que isso acontece, ou pelo menos como que foi o projeto desse, né? Que eu também não sei se é sempre igual. Não é sempre igual. Nesse projeto, primeiro eu fiz dois discos anteriores, eram músicas instrumentais, né? E então eu tava indo mais pro experimental do que pro pop, assim, né? E daí quando eu fiz aquela exposição, que vocês foram também, Sim. no ano passado, quando terminou a exposição, vieram músicos falar comigo e falou, vamos fazer ao vivo, não o Teio ABC, né, que é o disco de canções. Daí eu falei, porque eu não tava com nenhuma vontade de... Você tinha falado que não tava, não quero mais. Já Eu tá falei, aí, não, tá na minha pronto. cabeça eu falei, eu não vou mais fazer isso. Só que daí, sabe quando vem músicos, você sempre quis tocar junto, assim, sabe? Daí eles vieram e falaram, não, vamos fazer. Daí eu, putz, agora eu vou ter que fazer, né? Caramba, como é que... Não dá pra falar não, né? Daí a partir desse momento... eu comecei a trabalhar nisso. Daí eu montei a banda com os músicos que vieram falar comigo. Já que eles querem, né? Sim. Daí... Prometeu ter que cumprir agora, amigo.
Daí eles fizeram, daí a gente começou a planejar as apresentações ao vivo, começou a ensaiar, e daí eu comecei a perceber que só aquelas canções que eu tinha do Teio ABC não ia dar tempo de show, né? E eu não queria tocar as músicas antigas, que tem mais de 20 anos, que eu adoro tocar elas, mas eu não queria voltar a fazer show para trazer as músicas que eu tocava como se fosse um cover, assim, sabe? Eu não me importo de tocar essas músicas, mas eu não quero voltar com essas músicas, sabe? Parecia que eu tava sendo um cover de mim, assim. mesmo. E daí eu falei, meu, como é que eu resolvo isso? Se ao menos eu pudesse gravar um disco novo. Daí foi isso que eu fiz. Eu comecei a pensar sobre esse disco novo. Eu comecei a pensar se eu tinha músicas suficientes para juntar. Sim. Daí eu separei todas as minhas músicas que eu ainda não lancei e comecei a ouvir e falei, meu, eu não sei como escolher, porque é muita música que tá lá desde, sei lá, 2005, sabe? Tem umas 50 músicas. Daí eu falei, já sei, eu vou decidir a capa. Baseada na capa, eu vou começar a escolher as músicas pro disco. E daí eu escolhi essa capa. Caramba. E a partir daí eu falei, beleza, o tema é esse. E daí eu comecei a escolher músicas que eu acho que tem o tema de que você pode pensar e só. E daí estavam quase todas prontas, faltava... Eu já tinha escolhido 6 músicas e faltava uma para abrir o disco e outra para fechar o disco. Daí eu criei Agora é a Hora para começar o disco, com esse propósito. E daí, quando eu tava terminando o disco, eu falei, já sei, eu tenho que fazer uma brincadeirinha, porque todos os meus discos, todos, têm vinhetinha. Nunca teve um que não... Eu amo isso também. É muito a graça legal. de ouvir álbum também é isso, né? Que a música separada é estranha, é uma coisa pequenininha, mas no contexto é muito bom. Faz todo sentido, Faz todo né? sentido, né? Daí eu fiz a última faixa também, e com os membros da minha família, eu pedi pra eles, manda, eu cantei no celular, né? Só, daí eu mandei pra eles, canta isso aí. Daí cada um cantou, daí eu juntei tudo e ficou essa faixa. E é isso, basicamente é isso. Primeiro surgiu a necessidade de eu ter um material novo, mas eu tava com aquela ideia, sabe, eu não vou fazer um disco só pra tocar ao vivo, né? Vai parecer um disco meio de mentira, né? Sabe, só pra fazer, assim. Mas daí eu me empolguei tanto que agora só que eu tô falando pra vocês que eu lembrei que era por isso. Na minha cabeça era só mais um trabalho. E é engraçado porque na hora que eu comecei, que eu percebi que eu tinha uma banda e tinha a possibilidade e a necessidade de gravar o disco, eu falei, meu, que da hora, né? Eu tô fazendo isso de novo. Legal pra caramba. E foi isso. Basicamente, esse foi o processo inicial desse disco. Sim. Massa. A arte puxando de volta, né? É. E essas letras você já tinha, então, a maioria delas? Não, eu tinha uma. Você tinha você uma. fez pra ela, É. tá? As massa. outras eram músicas que eu fui fazendo pra esse disco. Puxa vida, deixa eu lembrar agora qual que eu tinha uma só. As outras foram no processo entre do Coisa pra cá, ou seja, daquela exposição pra cá que eu fiz. E é isso. Mas sabe quando você vai fazendo e vai acumulando, assim, depois você vê quais que tem a ver, né? Sim. Eu fiz muito mais músicas do que essas 8. E é muito louco, porque às vezes eu olho lá e falo, meu, tem tanta música legal, né? Vai ter Mas só dois. Ó. Aí, só 2. Vai virar trilogias, né? Igual o Skylab faz. Ele tem 10 discos, não é? O Skylab são 10. O Skylab, o primeiro projeto dele são 10. Meu, 10 discos, cara. Eu tenho 11 na carreira inteira. É muita coisa. Eu né? tenho nenhum. Agora, você você tem essa definição de canções simples para assuntos complicados, que eu achei muito legal. Você já tinha esse objetivo no começo ou foi acontecendo? Eu acho que eu tinha esse objetivo no começo de tudo. Parece. sim. Lá nos primeiros discos já era... Porque eu gostava muito do jeito que o Lulu Santos falava as coisas. O Lulu Santos, ele fala uns assuntos muito loucos, de um jeito muito simples, né? Ele fala de vários assuntos
complexos de um jeito muito fácil de você entender as palavras. Você não... Certas coisas, né? Aquela música, eu fiz aqui a análise e o pessoal ficou, gente, mas tinha tudo isso? Tem. Pois é, exatamente. Tem Se tudo você isso, para pra prestar atenção no Lulu Santos, ele fala umas coisas muito, muito da hora, muito interessante as letras dele. É que como ele é extremamente, ele é o cara mais pop do mundo, né? Quando você ouve as músicas, você fala, não deve estar falando só qualquer coisa, assim. Mas ele é um grande letrista, na minha opinião. Eu acho ele muito bom. É mesmo. E essa característica dele era uma que eu gostava muito, dele falar de uma simplicidade muito, muito grande de assuntos complicados, né? E isso eu sempre mantive na minha... Tirando as outras influências, né? Mas esse lance de simplificar a coisa, mesmo falando de um assunto pesadão, ou um assunto que talvez trouxesse um clima ruim, assim... Às vezes você tem uma ideia que você quer falar, mas se você falar daquele assunto, vai pesar o clima. Então eu tento falar dessas ideias de um jeito que não vá ficar desagradável para quem estiver ouvindo, né, também. Porque é chato, né? Você tá ouvindo assim, lá vem o Tércio, e aquelas letras deprimentes dele. Então tudo é meio deprimente, mas só quando você passa dessa camada mais felizinha, sei lá. Acho que não é deprimente. Eu não acho nenhuma música minha deprimente, né? Eu sei que tem gente que no começo achava e tal, mas eu acho que eu só tô falando umas coisas que são meio óbvias, assim. Só que eu não tô falando nada, eu só tendo a não falar do jeito que as pessoas costumam entender esse assunto. Por exemplo, quando você fala de morte, é um assunto que é difícil não ser pesado, né? Sim. Daí, às vezes, eu tento falar desse assunto de um jeito simples. Entendeu? Assim, foi basicamente isso. E é isso. O reciclagem tem um pouco isso, né? Que é a coisa do... quem ensina o que somos, que eu olhei por duas óticas, né? A parte social da coisa e a parte também que a letra tá trazendo mais, né? Que é a coisa do... a gente tá respirando Beethoven aqui, num pozinho, enfim, as coisas continuam, né? Então tem um pouco da morte ali, tem um pouco da continuação, tem um pouco de tudo isso. Tem. Daí pra ser um livro, mas é uma canção. Mas não é um assunto que você ouve e você fala, putz, cara. Quer dizer, ou não sei. Vocês tiveram? Não, realmente vocês ficaram não. deprimidos? Assim? Não, o disco não deixa deprimido. De fato, porque assim, quando você adentra as letras, aí é você, né? Aí quando você começa a pensar os assuntos, aí vai ser a resposta de cada um, né? Mas de fato, o disco não deixa... Não passa uma sensação de deprimido, né? Não. Eu tava vendo outro dia umas entrevistas do... Entrevistas não, eu tava vendo um documentário sobre as músicas do rock dos anos 90, né? Que é o rock que eu era o alvo, né? Eu era o adolescente quando começou o grunge. Então eu era o foco para quem eles estavam divulgando aquilo. E as letras, cara, do grunge, né, dos anos 90, eram putz, cara. E na época a gente ouvia como se fosse Paralamas, sabe? Normal, assim. Cantando aquelas letras do Nirvana, do Soundgarden, do Pearl Jam, sabe? Era só letra do Alice in Chains, só letra pesada, desagradável, assim. Metade delas falava de suicídio, só dor, né? E daí eu comecei a pensar, as músicas hoje em dia são exatamente o oposto. Lá era tudo feio, né? E hoje em dia é tudo extremamente bonito. Não tem nenhuma letra. As letras são tão simples não, mas tão leves hoje em dia que a sensação que você tem é que não está sendo dito nada, né? Sim. Ou tá, assim, mas é uma coisa que não é seu. É uma coisa tipo, por exemplo, quando você fala da situação política, por exemplo. Daí eles falam tudo, mas não pega não dói tanto, porque é uma coisa do mundo inteiro, né? Que tá todo mundo passando por isso, né? Agora, eu tento talvez trazer os assuntos interessantes como era o grunge, entendeu? Eu só tô dando um exemplo, né? Só para as pessoas entenderem. Sim. Mas de um jeito que as pessoas de hoje em dia não fiquem assustadas, né? Então eu acho que tem isso também. De eu começar a tentar falar de assuntos sérios, mas isso eu sempre fiz, né? Desde o começo. Sim. E com a linguagem das pessoas de hoje em dia, que tem que ser sempre com um pouquinho de açúcar, um fundo rosa. É isso. Agora, quando que esse projeto vai para esse lugar de, eu vou chamar
artistas diferentes para cada faixa e vai ser isso. Quando que você decidiu? Então, e naturalmente, logo do primeiro disco, eu lancei um livro que chamava Catarse, em 2002. E eu fiquei 1 ano e meio esperando para esse livro ser lançado, né? Porque foi por uma editora e tal. Sim. Quando faltava 2 meses para o livro lançar, eu decidi que eu ia encartar um CD junto com o livro. E daí eu falei, pô, em 2 meses, o que que eu vou conseguir fazer em 2 meses? Já sei, eu vou chamar os meus amigos. Daí eu chamei minha família, chamei meus amigos músicos e falei, ó, eu te dou a letra, você faz a música. Cheguei pra minha família e falei, ó, escolhe o poema que vocês quiserem aqui pra vocês declamarem. E esse foi o primeiro disco. Então logo no primeiro disco eu nem participava, eu só fazia uma poesia em uma última faixa. Mas todo mundo ali tava, sabe, já era um grupo de pessoas participando. Daí no segundo eu fiz mais ou menos a mesma coisa, só que daí eu já coloquei a minha banda, que começou a gravar no segundo disco. Daí virou a banda que eu tinha na época. A gente lançou 3 ou 4 discos, daí parei, daí eu fiquei um tempão sem fazer nada de música. E quando eu voltei eu falei, bom, agora eu conheço muita gente. Contatos, hein? Agora eu conheço muitos músicos. E vamos ver, né? Vamos ver se eles topam. Daí eu fiz tem o ABC, que é quase assim, mas ainda tem músicos que se repetem nas faixas. Daí eu lancei o Boom, Nossa, que tem gente pra caramba ali também. Aí você já tá... Os seus projetos já ficaram malucos. Eu falei, agora eu não, agora é beleza. Vamos lá, quem quer participar? E daí, quando eu fui fazer o Coisa, eu percebi que as pessoas estavam... Não que elas ficassem esperando pra eu chamar elas pra participar, entendeu? Mas eu acho que elas falaram, legal. Lá vem o Tércio pedir pra eu fazer alguma coisa aí. E como eu deixo muito livre, eu mando a música e falo, faz o que vocês acharem que deve, né? Você viu, né? E daí as pessoas, eu acho que é fácil pra elas também, né? É como brincar, entendeu? Tipo, o que a gente tava falando. Sim. Você chega e fala, você quer brincar comigo? A pessoa fala, quero. Então vamos brincar. Então vamos. Não quer? Tudo bem também. Eu conheço um monte de gente. Não tem problema. Outros vão querer brincar. Alguém vai querer. Daí quando eu fui fazer esse disco, eu falei, como eu lancei 3 discos seguidos, eu lancei um em 2024, um em 2025 e esse em 2026. Daí eu falei, eu não quero incomodar as pessoas, porque quando você vai gravar um disco e pede muitas coisas para uma pessoa, para de ser uma brincadeira, né? Começa a ser um fardo. Putz, eu tenho que fazer 5 baixos pro Tércio, entendeu? Daí eu falei, já sei, eu não vou repetir ninguém vai ficar incomodado. Cada um vai fazer uma coisa. E daí eles vão fazer com boa vontade, não vão se sentir abusados e vão voltar numa próxima, né? Tipo, assim, vamos só brincar, tá? Não quero que você se sinta pressionado nem nada. Então foi basicamente isso. Daí eu sentei lá no computador e falei, bom, vão ser quantas faixas? Essa. Deixa eu ver quantos bateristas eu conheço. Esse. Tá. Quantos baixistas eu conheço? Esse. E foi fazendo isso. É o Tércio das tabelas. Exatamente. A gente falou da outra vez, né? Daí foi isso, entendeu? Eu fiz lá um Excelzinho com todos os nomes e fui convidando as pessoas e todo mundo foi falando sim. Daí chegou uma hora que já estava quase tudo gravado. Eu falei, pô, não é que deu certo, meu? Ninguém ficou cheio de trabalho. Tá ficando super legal, quem não podia fazer não fez, ou seja, não teve nenhum ruído, não teve nenhuma dificuldade, eu não incomodei ninguém me deixou na mão, sabe, essas coisas. E é isso, foi basicamente isso, foi porque eu gosto de juntar pessoas e porque eu sei que quando tem um monte de gente fazendo, cada um faz só um pouquinho. Sim, não, é uma ideia muito boa, né, até dá pra copiar, e a galera... Eu acho que todo mundo devia copiar. Claro. O problema é... O problema não é... Eu queria saber como é que foi a unidade, pra conseguir a unidade a partir disso, né? Ou se em nenhum momento isso foi questão. Eu não costumo pensar na unidade quando eu tô fazendo, sabe? Tanto que o meu primeiro livro... tinham 65 poemas. Eu mandei pra uma amiga minha, ela leu e falou assim, é interessante... Mas o seu livro vai para todos os lados. Daí eu falei, tá, entendi. Precisa ser um pouquinho menos para todos os lados. Beleza. Isso foi lá em 2002, né? Daí para frente eu falei, beleza, é qualquer coisa,
mas não é qualquer coisa, entendeu? Eu não sei como tipo, falar. o ISO também é, né? O ISO é um... São assuntos variados, mas você entendeu que são assuntos complicados em canções encapsuladas mais Sim. simples. Daí eu comecei a fazer o disco e eu dava pequenas... Por exemplo, mais para os bateristas, eu dava uma dica assim, ó, essa música tem que ser mais ou menos assim. Mas era muito pouco, sabe? Tipo, ó, eu quero uma música dançante. Eu quero uma música mais pro rock. Daí tinha outras músicas que eu falava, não, faz o que você quiser. E daí, baseado na percussão da música, o baixista já estava mais... Sim. O guitarrista também, baseado no baixo e na Um ia guitarra. alimentando o outro. Um ia no alimentando o processo. outro. Então foi... As músicas foram criando meio que sozinhas, assim, não sozinhas, mas sem uma regra, entendeu? E por sorte fez sentido, né? Ou seja, não teve, nenhum momento foi questão mesmo, né? No final a gente vê aí... A gente vê, tem tanta coisa na timbragem, na mixagem, na master, na ordem das sim. músicas, né? Até Que... as temáticas das letras, o estilo das letras também é uma estilo. forma de manter um conceito também. E também todas as músicas foram feitas pelo Lourenço Neto. Sim. Todas as letras foram feitas por mim. Então, com certeza, já tem uma... Já tem a unidade, dicção assim, dos dois, né? É. E daí, o resto era só a galera se divertindo. O que eu falei pra você quando eu pedi pra você gravar? Não falei nada, né? Eu falei, põe um coro, né? Você fica à vontade, faz do jeito que você Exatamente. sentir. Porque às vezes a gente sabe menos do que o artista. Se toda vez que eu for fazer uma arte eu ficar querendo que seja do meu jeito, como eu faço tudo, eu faço a capa, o texto, a letra, escolho os músicos e peço pro cara mixar e... Não, viu? Você fez o post lá, eu até entrego os encartes, ó. Até vai no correio, entrega. Foi lá, é verdade. Eu faço todas as partes. Daí eu falei, se eu ficar muito... Primeiro que não vai ser divertido pra mim. Não vai ter... Quando eu for ouvir, vai ser, exatamente o que eu falei pra fazer. Então eu acho que quando você faz exatamente o que você quer, em algum momento você fica menos empolgado, porque você já sabe. Sim. Não tem nenhuma novidade pra você. O disco é novo pros outros, não pra você. Eu gosto que quando eu faço uma coisa tem que ser novo pra mim também, né? Que senão por que, né? Pra que eu tô Por que brincando? eu tô fazendo? Eu tenho que estar me divertindo também, né? E é legal você fazer um disco e as coisas vão acontecendo. Daí você manda o cara botar um baixo, ele manda um baixo, você fala, nossa, nada a ver com o que eu pensei. Nada com o que eu pensei. Que delícia. Sabe? Que da hora. Vamos ver como é que o guitarrista vai lidar com isso. Daí só fazia pequenas, por exemplo, tem uma música que a percussão tava suave e o baixo tava super macio, assim. Eu falei, não, essa música precisa de sabe, ela precisa de uma coisa mais torta, assim. Daí eu falei pro guitarrista, tem que ser uma coisa um pouco mais torta. Mas sim, eu não falei como, nada. E daí ele decidiu como é que ia ser a guitarra. E nesse disco teve o extra de eu fazer os coros, né? Os backing vocals. Eu falei, já sei, então, eu vou colocar só cantoras como backing vocal, porque eu tava percebendo que tinha muito homem no disco. Eu falei, não, sacanagem, né? Vai parecer que eu só chamo homem para participar. Claro que tem mulheres mulher tocando baixo, tem outras agora que eu não tô lembrando, mas eu falei, não, vai ter todas as músicas vai ter um coro feminino. E eu acho que ficou legal também, mudou o rumo da música. A música tava indo para um lado e daí quando botou o coro virou outra coisa, assim. Só porque tem um corinho de vez em quando, assim. Eu achei tão legal isso, meu. Acho que eu vou fazer isso pra sempre agora. Eu achei uma excelente ideia. Inclusive, como sobrou letra ainda. Nossa, tem muita letra ainda. Quantas, mais ou menos? Tem letra que eu faço desde 2005, eu acho. Então tem muita letra. Umas 50, sei lá. É rápido pra você escrever letra, assim? É rápido na hora que eu ponho no papel. Mas tem um processo de... Fica na minha cabeça fermentando, sabe? Antigamente eu não sabia disso. Eu falava, não, eu sou o cara que escreve letra mais rápido que eu conheço. Que eu sento lá e faço... Mas já tava ali no... Mas na verdade já estava trabalhando. Agora eu percebo isso. Daí eu falo, não é que essa letra é nova.
que eu acabei de fazer. Eu tô pensando nisso faz uns 10 anos. Tava no hipotálamo, só desceu pro córtex agora. Tava na nuca, aí exatamente. Aí eu tinha ficado muito curiosa para saber justamente desse retorno, assim, de como você já falou um pouco, assim, que não tinha tanto uma ideia muito sólida, vamos dizer assim, mas como que foi esse processo de receber e de ver os rumos que as canções estavam tomando, assim, né? É sempre legal, né? Eu acho que é a coisa que eu mais gosto. Eu adoro isso. Quando eu mando a música e daí a pessoa me manda o que ela fez. Eu ouço e falo, nossa, cara, nada a ver, porque eu nunca teria tido essa ideia. E deixa a música muito mais legal, né? Porque o meu conhecimento musical, mesmo por mais que seja... que eu tenho... eu faço isso faz muito tempo, né? Eu gosto muito de música, então eu tenho um repertório grande. Mas é difícil você acessar tudo que você sabe e pensar se aquilo vai encaixar ali, né? Então quando você manda para um músico, ele não sabe de mais nada, ele só sabe daquilo que está na frente dele, daquela música que você mandou. Daí fala, meu, faz aí então. Então ele vai fazer o repertório dele, né? Ou dela. E eu acho isso super legal. Quando chega na minha casa eu fico mó feliz. Vamos ver o que a pessoa fez, vamos ver o que a pessoa fez. E eu sempre gosto, eu nunca ouço e falo, putz. Às vezes é tipo, nossa senhora, é muito diferente. Como é que a gente vai fazer agora? Sabe? Tipo, eu adoro. É um processo muito... é extremamente pessoal e ao mesmo tempo... são 43 pessoas, né? Exatamente, tem essa coisa de unimultiplicidade, né? Como parafraseando o nosso querido Tom Zé, unimultiplicidade o negócio. É tipo isso. E como tem sido a recepção da galera? Olha, eu achei que fosse... porque a minha ideia era fazer um disco... porque eu fiz o Teio ABC, que é um disco que tem rock, mas ele é um disco... eu acho que quando você termina de ouvir o Teio ABC, a sensação é de que ele é um disco mais calmo, mais leve. Ao vivo ele é rock, tá ficando bem muito rock. Legal ao vivo, é bem legal ao vivo. Mas no disco ele é mais suave, sabe? Não tem nenhuma... sabe? É tudo mais equilibrado no Teio ABC. E daí como eu pensei, a gente vai fazer show, né? Vamos fazer uma coisa mais... do meu jeito de fazer show, assim. E daí eu resolvi fazer um disco mais ruidoso, mais barulhento, assim. Peraí, qual que era a pergunta mesmo? Só pra eu... Não, como tem sido a recepção da galera, então, do isso. público. Então, quando eu tava ficando pronto, eu comecei a ficar meio preocupado. Eu falei, putz, esse disco aqui, eu já tô gostando, eu sei que eu vou gostar. Esse é o problema, mas né? Pode ser que nem o Coisa, entendeu? Eu adoro o Coisa, mas o Coisa é um disco que eu sei que a galera não fica ouvindo, entendeu? Porque é um disco, né, diferente. Né? Outro dia eu tava ouvindo ele e falei, não é tão estranho assim. Não sei porque a galera fica com tanta frescura pra ouvir esse disco. Não tem nada de errado, né? Mas eu falei, bom, eu quero fazer uma coisa que seja mais intensa, mas ao mesmo tempo eu não quero que as pessoas odeiem o disco, né? Que, afinal de contas, são 43 pessoas envolvidas, 1 ano de trabalho, e eu vou tocar esse negócio, né? Então tem que ficar legal, né? E daí quando eu lancei o disco, eu comecei a ficar aliviado, assim, sabe? Porque as pessoas falam, nossa, eu adorei aquela música. Eu falei, nossa, essa música você adorou? Eu seria mais... Caramba, meu, jura? Eu pensei que essa música todo mundo ia odiar, meu. Porque tem umas músicas ali que... Chip Clicks. É uma música que eu pensei que todo mundo ia detestar. Mas por quê? Mas, porque ela é bagunçada, ruidosa. A guitarra tem um coro muito louco no fundo. É uma música que eu grito um pedaço, sabe? Que eu uso a garganta mais... Daí eu pensei, bom, essa daí eu acho que... beleza. Mas não, é uma das que as pessoas mais gostam, assim. Toda vez que alguém fala, eu gostei de Chip Clicks, eu falo... Oba! Essa que você vem falar pra mim que você gostou? Tá ligado? Uau! Caramba, que incrível! Então, todos os meus medos se dissiparam. Olha só! Tipo, na primeira semana eu já falei, foda-se, tá tudo bem, tá tudo bem. É que eu acho que também, no caso de Chip Clicks, fala muito com o atual, né? Fala muito com a gente hoje, né? Sim. O medo, enfim, o que domina a gente. Eu acho que tem coisas muito atuais e ao mesmo tempo universais, né? A unimultiplicidade de novo. Eu tento fazer
coisas que fazem sentido pra mim e eu falo delas de um jeito que talvez faça sentido pra muitas pessoas, sem deixar nem muito específico e nem muito aberto. Porque quando fica muito aberto, as pessoas podem interpretar coisas que eu não quero, né? Sim. Eu não quero que me confunda. Por favor. Né? Por favor, né? E é uma conversa que eu tinha com o Eba, que ele falava, mas você não tem receio que as pessoas interpretem errado o que você está falando na letra? Daí eu sempre pensava, tenho, mas não precisa ser tão específico também, sabe? E foi bom, porque essa conversa com o Eba deixou isso mais claro. Eu já fazia isso intuitivamente, mas ficou mais claro, assim, que eu pensei, a próxima vez que eu for fazer letras, eu vou fazer letras de um jeito que eu vou ter certeza que se a pessoa interpretar alguma coisa muito diferente, eu sei que é um problema da pessoa, entendeu? Não meu. Não tinha nada daquilo. Não que eu falei uma besteira e deixei passar, né? Então é basicamente isso. Eu fiquei tranquilo. Assim que a primeira semana que tava tocando, eu já fiquei mais tranquilo. Beleza. É que é muito difícil também quando sai da gente, né? Tem imbecil do um negócio chamado MBL, que eles acham até hoje que Round 6 é uma crítica ao comunismo. Então, sendo que o negócio tem um porquinho gigante de dinheiro, as pessoas se matam literalmente por aquilo. É claro que é uma crítica. Você entendeu? É difícil, tem então, gente burra também. Né? Exatamente. Aí a pessoa tá fora. A pessoa, para interpretar minhas letras de um jeito que eu não quero, tem que estar com muita vontade. Que nem esse pessoal aí. O pessoal do MBL, eles têm muita vontade, eles conseguem. Tem que... Primeiro que eu acho que ninguém nem liga, né? Ninguém liga pra letra, né? Então, o que é uma coisa. É engraçado isso, porque é uma coisa mais. É a primeira via comunicativa, mas na canção parece que é como uma das últimas, né? A primeira pessoa se comunica com a melodia, acha bonita, o ritmo. Depois a pessoa vai se tocar o que tá. É muito louco. O que realmente está sendo dito ali, né? É muito louco, né? Tem uma Ou invenção. às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso. Tem uma música do Maurício Pereira, né? Que fala. Será que quando a gente canta, alguém presta atenção na letra? Dia útil, né? Dia útil, que é uma música, uma das minhas músicas favoritas do mundo. E é isso. Então eu tento fazer de um jeito que a minha mensagem seja passada, que ela não seja tão pessoal que ninguém mais consiga se identificar, mas que ela não seja tão aberta que as pessoas interpretem que eu sou nazista, sei lá, entendeu? Tem um raio de segurança aí pra também... Mas... Enfim. E viu, MBL? Então, quando você for analisar as letras aí, ó, igual vocês analisaram Racionais, Parasita, grandes obras aí, né? Bacurau, que é um filme de Nordeste, segundo vocês. Nossa. Então... Agora você tá até me deixando preocupado. Né? Eu faço, mas eu não faço pensando nas pessoas mais burras do mundo. Eu faço pensando em pessoas que talvez interpretem errado. Eu acho que no seu caso, assim, dificilmente um MBL ia chegar. Não. Eu acho que ninguém... Tem que ter interesse por arte também, né? Especialmente eu, né? Tipo, eu não tô tocando... Eu não tenho 1 bilhão de views no YouTube. Não é uma stream, né? Então, pô, pra eles me acharem, vai ser difícil. Eu acho que mesmo se eles acharem, eles não vão nem se ligar, né? Tipo, tanto faz. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Como que foi a organização, assim, né? Porque você que é super organizado, temos como exemplo o T a seguir. Meu Deus do céu. Nessa parte de produção, como é que aconteceu, assim? Rolou? Foi tranquilo? Foi. Com tanta gente participando? Se você se organiza... se você tira o chiado, só sobra o que você está fazendo. Sabe? Então, assim, você faz... Claro que às vezes, por exemplo, você dá um tempo para a pessoa fazer, e daí a pessoa... Ela tá brincando comigo, então ela não tem a obrigação, né? Tipo, ela tem uma obrigação de normal, de onde você tá jogando carta, ela não jogar as cartas pra cima, tem a obrigação de continuar brincando. Mas se ela for brincar, se ela não tiver com tempo de brincar, tudo bem. Então algumas músicas atrasaram muito. Porque, tipo, tava no dia de entregar, daí eu liguei pra pessoa e falei, oi, aí, como é que tá a música? Daí, putz, não vou conseguir fazer. Não, tá bom, sem problema. Não, sem problema, tudo bem, eu entendo. Daí tinha que passar pra outra pessoa e dar ao mesmo tempo, porque tem que ser justo, né? Você não pode dar um mês pra um e uma semana pra outro, né? Mas deu tudo certo e tá todo mundo feliz e todo mundo gostou do resultado, então tá. E quem não participou, tomara que participe na próxima. Sim. Normal. Rodrigo Eba atrasou, né?
Não dá, né? Frouxo, né? A gente precisa conversar sobre o Rodrigo Eba, porque é terrível esse cara. O Eba aí é vivido, dois canalhas. Difícil, realmente. Caio assim... Bars também Não, isso aí não dá. fraquejou, hein? As doses de bars, né? Cara, a galera é muito inventiva, né? Impressionante. Você fala de um, por exemplo, o Eba agora tá com as Verdade. tirinhas que eu tô achando o máximo Muito lá legais. do robozinho. Pô, ele lançou uma ontem que eu achei Do Arnaldo perfeita. Antunes. Isso. Porque é sobre isso, entendeu? Eu vou na casa das pessoas que têm Alexa, eles ficam gritando com a Alexa e a Alexa não entende. Eu mesmo, quando eu tento colocar minha música na Alexa, eu não consigo. Eu tenho que ir no celular e botar a minha música. Ela não entende nada do que eu falo. E daí ele lançou aquela, eu falei, é exatamente isso, muito bom. É muito legal mesmo, Genial. é perfeito. É Eu tô uma adorando, galera. toda vez que lança uma nova eu fico mó feliz. Pô, muito bom, né? Cara, que sensacional isso. Legal que demais. Sensacional. Agora, eu tenho uma pergunta que eu fiquei pensando muito, né, em toda essa questão, né, quase política, assim, né, quase política, né, tudo político, de essa integração de pessoas e tudo mais, e toda a proposta do álbum, qual que você acha que é o legado do álbum e só? Putz. Nossa. Quebra um pouco essa pergunta. Pra eu ter por onde começar. Pera aí. Por favor. Esmiuça um pouquinho. Só pra... O que você acha que, de repente, seja o cerne do álbum, assim, que vai marcar, assim, para as pessoas? Tá. Vamos lá. Olha, eu não sei para as pessoas. Eu sei para mim. Aham. Para mim vai ser um disco que eu fiz de uma coisa que eu achei que eu nunca mais ia fazer. Eu vim aqui, eu fui em vários lugares da entrevista e falei, tem entrevista que eu dei que era o título assim, ó, não vai mais fazer letras, sabe? Tipo, era o título da entrevista de um ano atrás, né? Uma vergonha, eu olhei e fiz, ai. E então foi uma volta, né? Esse disco é como se fosse uma volta para as letras e uma volta pro show, que tá ficando legal o ensaio, viu? Olha. É um grupinho maneiro ali que eu juntei. Olha, Quer dizer, podia- eles se juntaram a mim, né? Podia Eles- ter uma cobertura do Musical.ly aí nessa apresentação. Verdade. Olha. E ó, no lançamento eu quero que vá muita gente, hein? Eu quero chegar Bora. mostrando, ó, galera, voltei. Ó quanta gente eu chamei, ó. Voltei, Massa. Gregol. E é basicamente isso, é um disco de volta mesmo, sabe? Aham. Se você quiser, você tem a Terra, né, que Uhum. volta, dá voltas, É. a capa, né? Aham. E só. Exato. Agora eu vou te falar o que ficou pra mim agora, principalmente depois da entrevista, agora durante a entrevista, essa percepção de se permitir ter falta de controle, porque eu sinto que a gente, como artista, é muito, nossa, eu pensei desse jeito e quero assim, quero assado, e é muito, de repente, autocentrado, né? Às vezes, na hora de produzir. E você falando aqui, eu fiquei, caraca, que legal essa perspectiva de, poxa, eu vou mandar e vou deixar aberto, e aí quando volta, eu vou me surpreender também, e isso é o interessante. A arte é legal se você também estiver se divertindo, né? Claro que é legal você ter o controle total e tal, mas eu não... É como se você falasse, eu sou o dono da bola, sabe? Aham. Não, eu que vou jogar, eu que vou... Eu falo, não, beleza, então. Eu gosto do fato de que você não precisa se preocupar com isso. Se você fizer por exemplo, você cria as músicas, as letras, e tá... Esse é o que importa, é o filé, entendeu? A música e a letra, que pode ser tocado no violão, em qualquer lugar, e o arranjo que for. E o resto do disco é uma festa, é uma reunião de amigos, entendeu? Aham, Eu gosto de massa. todo mundo que participou. Todo mundo, a metade das pessoas que participaram desse disco eu conheço há mais de 20 anos, 30. Então, putz, eu adorei, na verdade, sabe? Quando começou a ficar pronto, eu falei, olha, que legal, hein? Faz um ano que eu tô fazendo, mas tá valendo a pena. É uma confraternização, como se fosse uma confraternização. Chamou todo Isso. mundo. Exatamente. Eu acho que assim também o fato é o 11º que eu tô fazendo. Então, tem uma coisa curiosa na produção desse disco, que é o seguinte. Todo disco que eu faço,
cada vez menos eu fui me... Os 2 primeiros, que era todo mundo gravando, eu não tava nem aí. Faz o que você quiser, a gente põe no disco. Quando eu comecei a fazer os discos com a banda, que foi a partir do meu 3º disco, éramos só nós 4 e o produtor, e a gente fazia tudo baseado na opinião de nós 4. Então ia sair como nós 4 queríamos, né? Quando eu voltei a fazer agora esse disco, eu pensei o seguinte: eu já fiz 11, entendeu? Se eu for botar minha opinião aqui pela 11ª vez, vai sair o 11º disco igual, com as mesmas ideias do Tércio e tal. E daí eu deixei livre. Falei, não, faz o que você quiser mesmo, porque não vai ficar ruim. Se fosse ficar ruim, eu não chamava essa pessoa. Exatamente. Entendeu? Eu só chamo as pessoas que eu acho que vão mandar bem, entendeu? Que vão dar conta. Inclusive na escolha das pessoas para tocar, por exemplo, tem música que é mais suave nesse disco, né? E tem outras que são mais pesadas, né? Eu não ia pegar o pessoal que eu botei na música suave e botar na música pesada, porque eu queria, porque eu sabia que o forte deles é fazer uma coisa mais suave. Então a gente tem que ir para as partes fortes de cada um. Mas ao mesmo tempo eu também não quero, por exemplo, a Vivi é cantora, ela cantou no disco, mas ela também fez percussão no disco, que é uma coisa que eu acho que ela nunca fez na vida. Olha só! Então eu sei que ela ia dar conta, entendeu? Ela não ia ficar puta da vida porque eu chamei ela pra fazer, ou seja, ela tava querendo brincar também. Então eu acho que é isso, é isso que eu queria, era o adendo. Massa. Próxima vez eu quero botar o pandeiro, né? Então eu ia pedir pra você fazer coro também, pra você cantar um coro. Só que daí eu pensei, peraí, ele vai escrever o texto, um texto muito maneiro, as pessoas citam o seu texto como se fosse coisa que eu disse. Ótimo! E eu vou numa boa, eu falo, é isso mesmo. E daí eu falei, beleza, ele vai fazer o texto, e daí eu falei, não, e se todo mundo do coro fosse mulher, entendeu? Daí eu tirei uns caras lá, botei um monte de mina, daí falei, beleza. E é legal que o texto que você escreveu, foram 2 pessoas que escreveram, né? Foi você e o Christian Dunker. Sim. E daí eu descobri, é verdade, recentemente, que o aniversário dos 2 é no mesmo dia. Eu falei, porra, quais são as chances, meu? Quais são as chances, cara? Eles têm o mesmo aniversário, no mesmo dia. Escreveram um texto pra mim, eles não se conhecem, nem eu sabia disso. Fiquei mó feliz, meu filho. Que bizarro, né? Foi louco esse dia. O Juscelino tava ouvindo o seu áudio, a gente tava dentro do Uber, ele assim... Aí eu, é o quê? Ele falou, eu falei, não acredito. Muita Como coincidência. pode, né? Eu fui dar feliz aniversário pra você, daí eu entrei lá e vi, peraí, é do Christian Dunker também, porque todo mundo que participou do Perguntas do T, eu tô fazendo um calendário na parede, né? Sim. De colocar o aniversário, as pessoas no dia do ano que elas nasceram. Daí quando eu sabia que era seu aniversário, daí eu coloquei lá, tava escrito Christian Dunker. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível, cara. Puta coincidência, meu. E foi legal também, porque ele gostou, escreveu o texto, fez o maior prazer também. Nossa. E agora tem o Juscelino, que eu lembro que eu tinha pedido pra você fazer uma análise aqui. Sim, é verdade. Eu vou atrás das coisas que eu quero, né? Um dia eu queria querer muito dinheiro. Eu prefiro que você escreva, que o Christian Dunker escreva. Sensacional. É, isso aí. Pode mandar, Juscelino Filho. Tegregual, o que você acha da música brasileira hoje? Eu acho muito boa. Especialmente as coisas que... Eu não tô muito ligado no que tá acontecendo o que tá tocando, entendeu? Eu não sei mais o que tá rolando. Eu sempre achava estranho, meus pais não sabiam o que tava rolando. Agora eu não sei o que tá rolando. Assim, eu não sei qual é a moda, o que tá pegando. Mas das músicas que eu conheço, que estão sendo feitas hoje... Que é sacanagem falar do Chico Buarque, né? Porque ele não... Mesmo que ele lance um disco hoje, ele... Sacanagem, né? O cara tem um legado, né? Então, das coisas novas que estão sendo feitas hoje, eu acho muito legal, meu. Tá indo pra todos os lados, sabe? Tá tudo ficando misturado, tá tudo ficando igual eu fazia. Daí, por um lado, eu fico feliz, porque eu falo, olha que legal, tava na frente. Tava ali já vendo isso. Já tava fazendo isso em 2002. Esse povo tão atrasado, chegaram agora. Mas acontece, né, cara? Acontece. Tem gente que é um pouco melhor. Paciência, né? A gente é igual, mas eu sou melhor. Igual, mas eu sou melhor.
E eu acho legal, porra, quando eu ouço o disco dos meus amigos que lançam disco, eu gosto de verdade, assim. Eu falo, nossa, que legal, né? E agora todo mundo que eu conheço tá fazendo disco faz tempo. Então os discos agora não tem mais aquele início de, eu quero parecer outra coisa, eu quero ser igual ao meu herói. Não, agora é música que as pessoas estão fazendo por elas, né? Porque elas estão fazendo isso há 20 anos. Então, tá super... A música das pessoas tá super a música das pessoas, né? Não parece com outra coisa. Então, todos os meus amigos músicos, parabéns pra eles, pra vocês também, que tá ficando muito legal tudo isso aí. Acho que tá mais livre hoje em dia fazer. As pessoas estão se preocupando menos em será que vai tocar no rádio, sabe? Estão fazendo, não, deixa eu fazer uma música que eu gosto. Então, eu gosto muito. Grego Musicalha, gente! E só, vão ouvir. Se vocês ainda não ouviram, ouçam. Em todas as plataformas, tem um videoclipe pra cada música. Sim. E em breve vai ter show, acho que em setembro, hein? Setembro? Eu só não falo agora porque ainda não bateu o martelo, mas tem duas opções ali muito legais. Assim. Se forem qualquer uma dessas duas, eu vou ficar muito orgulhoso de... Olha! Assim que eu estiver sabendo, eu falo pra vocês, aí vocês me ajudam a divulgar, né? Com certeza, com certeza absoluta. Muito obrigado, irmão. Volte sempre, aliás. Volte, agora eu sei que volte sempre mesmo. Né? Volte sempre mesmo. Da outra vez você falou volte sempre, eu falei, não, sei. Será? Até parece. Aliás, pode se convidar também, viu? A gente deixa, pode falar assim, porque às vezes a gente fica panguando também. A gente dá umas panguadas de vez em quando. Vamos ver como é que faz quando tiver a data do show? Sim. Nem que seja só uma vinhetinha, alguma coisa assim, a gente vem e faz um negócio. Massa. Legal. Então eu vou fazer o seguinte, tá combinado já vamos fazer isso sim. Dessa vez eu vou encarar como um fato já. Fato. Sim. Beleza. Fechou. Temos a entrevista, Juscelino Filho? Temos a entrevista maravilhosa e só nas plataformas, gente. O encarte tá à venda na lojinha? Tem alguma lojinha? O encarte vai estar à venda nos shows. Vai estar à venda nos shows, então... Provavelmente setembro, vá nos shows aqui, você tem um encarte lindo, maravilhoso. Estaremos lá fazendo cobertura. Né? Teremos uma vinhetinha antes, alguma coisa antes, que eu não sei o que é ainda, a gente vai combinar. Eu vou pensar. A gente vai combinar, vai fazer uma divulgação, e é isso. Muito bom. Parabéns. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Considere ser apoiador aqui no Catarse. Sim. E até a próxima. É isso. Caramba!